Fala Tricolada, tranquilinho? Alexandre Antônio de volta para mais um vídeo aqui no canal da Família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro e se inscreva aqui no nosso canal. E clica no sininho para receber as notificações, tá? Show de bola? Posso contar com vocês? Então tamo junto. Rapaziada, vamos pro nosso pré-jogo. Tem clássico, Fluminense e Vasco pelo Cariocão aí do Rubão. 7ª rodada, jogo no Raulindo de Oliveira. O Raulindo de Oliveira é o estádio, é um dos poucos estádios que ainda sobram aí no Campeonato Carioca, depois aí desse feriadão antecipado. Então o clássico vai ser lá, o bom no Raulindo de Oliveira. Eita, nome complicado para falar. É o seu gramado, que tá um brinco, tá um belíssimo gramado, e para ter um bom futebol, né? Pro Nenê, pro Fred, pra rapaziada do Fluminense distribuir o seu bom futebol, principalmente Martinelli. Quem sabe jogar, né? A gente sabe que tem umas barangas lá que não sabe aproveitar um bom gramado. Então vamos lá para o Fluminense e Vasco, 21h35. Lembrando que após o jogo a gente tem a live aqui, eu e o André, para a gente conversar sobre tudo que aconteceu no jogo. Tá? Transmissão pela TV Record ou pay-per-view da Flu TV. Você escolhe, ou TV a cabo, né? Tem a Claro, Net, tem outras operadoras que você pode assistir esse jogo. O árbitro é o Diego da Silva Lourenço, é quem vai apitar o jogo. Olho aí, olho, fique de olho no apito. Invencibilidade. O Fluminense está se tornando o rei dos clássicos. O Fluminense está a 5 jogos sem perder um clássico sequer. São 3 vitórias e 2 empates. Então está se tornando o rei dos clássicos aí. Pega Flamengo, ganha Vasco, Botafogo, e que mantenha isso aí neste jogo contra o Vasco. O Fluminense precisa vencer para subir para o G4. O Fluminense estava no G4, caiu, saiu do G4, precisa vencer para poder brigar. Vocês sabem que é tiro curto, é um turno só, 4 clubes, semifinal, final e acabou. Estatística: a última derrota sofrida pelo Fluminense foi em julho, no meio do ano de 2019. A última derrota do Fluminense para o Vasco da Gama, foi em 2019. E pode ser esse Fluminense e Vasco, no Raulindo de Oliveira, pode ser o último jogo, o último Fluminense e Vasco do ano. Porque o Vasco, vocês sabem, está na Série B. Então, se o Vasco não pegar o Fluminense numa semifinal do Campeonato Carioca ou na final do Campeonato Carioca, esse será o último jogo entre Fluminense e Vasco no ano de 2021. Agora, só em 2022 que a gente se encontra lá. O último jogo foi 1-1 no dia 13 de dezembro de 2020 pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Vasco no último jogo foi 1-1 pelo Brasileirão do ano passado. No confronto geral entre as duas equipes são 374 jogos, 120 vitórias do Fluminense, 106 empates e 148 derrotas que o Fluminense sofreu para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, nesse Campeonato Carioca de 2021, é o 8º colocado com 6 pontos. Então, toda atenção, se o Vasco ganhar, o Fluminense faz o mesmo número de pontos que o Fluminense não pode dar esse mole, por favor. Então, o Vasco tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Campanha bem ruim do Vasco da Gama. Está a 3 pontos do Fluminense. Empatou no sábado passado para o Madureira por 2-2. O último jogo do Vasco no Campeonato Carioca foi um 2-2 contra o Madureira. Isso mostra bem a dificuldade que o Vasco está tendo aí, o Vasco do Marcelo Cabo. Destaques da equipe vascaína. Tem um garoto aí que surgiu nesse último jogo, arrebentou, jogou pra caramba, fez gol e tudo, que é o Matias Galarza. Deve jogar contra o Fluminense, porque o Vasco tem 3 desfalques sérios para esse jogo, eu vou falar aqui para você. Quais são os desfalques do Vasco? Thales Magno teve uma lesão no joelho, um entorse. Marquinhos Gabriel sentiu a coxa, vai ser poupado, e o Vinícius também não joga contra o Fluminense. Então são 3 desfalques importantes na equipe Cruz Maltina. Então, todo cuidado com o atacante Gabriel Peck, um menino que atua lá pelo lado direito com muita velocidade e intensidade. A gente viu que passou o Egídio, sofreu pra caramba com Aleph Manga, sofreu pra caramba com o tal do Aleph Manga lá. Foi complicado para o Egídio, então cuidado aí com o Peck. O Gabriel Peck, ele é rápido, ele é veloz, ele é abusado, ele parte para cima, então todo cuidado com o Egídio lá. Espero que o Lucas Claro retorne para esse jogo, para dar essa cobertura que é muito importante para o Egídio lá pelo lado esquerdo. Então vamos para a provável escalação do Vasco da Gama. Lucão no gol, na lateral direita o Léo Matos, que volta, foi poupado no jogo passado contra o Madureira. A dupla de zaga pode ser Miranda e Castan, e na lateral esquerda o Zeca.
O meio de campo do Vasco é o Andrei, de volante, o Carlinhos pela esquerda e o Juninho, que jogou na última partida contra o Madureira. E um pouquinho mais à frente, avançado, o garoto Galarza. E no ataque, Cano, todo cuidado com o Cano, que o Cano, meu amigo, ele pega tudo de primeira e é certeiro na hora do chute. Eu gostaria até de ter o Cano na equipe do Fluminense. Seria um bom substituto para o Fred. E ao lado dele, como eu falei, o garoto Gabriel Peck. É o velocista Gabriel Peck. Então deve ser o ataque, Cano e Peck. No meio de campo, um pouquinho mais atrás, o garoto Galarza. Esse é o time do Marcelo Cabo para esse jogo contra o Fluminense. Agora a gente vai falar do Fluminense, que é o 5º colocado com 9 pontos, 3 vitórias, 0 empates e 3 derrotas. O Fluminense ganha ou perde. O Fluminense não empata. Não tem meio termo. O Fluminense precisa ter um equilíbrio na parte defensiva. O Fluminense tem 8 gols em 6 jogos. O Fluminense sofreu 8 gols em 6 jogos. A defesa do Fluminense está tendo muitos erros. A gente espera que com o retorno do Lucas Claro, esse número de gols que o Fluminense tem sofrido, que é muito, na minha concepção, 8 gols em 6 jogos, o Lucas Claro resolve esse problema, porque ele tem todo o entrosamento com o Nino, ele conhece, é um baita de um jogador e é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro passado. Então vamos lá, quem volta? O Lucas Claro, o Pacheco e o Miguel. Os 3 estão liberados para jogar, vão ser relacionados aí com o nosso treinador. Quem está machucado ainda é o zagueirão Luan Freitas, né, vindo de cirurgia, e o Matheus Ferraz, que ainda não está recuperado. Então vamos para a escalação, a provável escalação baseada no último jogo do Fluminense, mas pode ter aí uma barração do Luca, entrando o Gabriel Teixeira aberto pela esquerda. Vamos para a provável equipe, Marcos Felipe no gol, na lateral direita o Calegari, a dupla de zaga Lucas Claro e Nino, e na esquerda o Egídio. O meio de campo formado por Martinelli e Iago e o Nenê um pouquinho mais à frente. Na esquerda Luca ou Gabriel Teixeira, na direita o Luiz Henrique. E na frente o nosso centroavante, a nossa referência, o Fred. Esse é o time do Fluminense, provável time do Fluminense, só se houver alguma modificação aí antes da partida, para esse jogo contra o Vasco da Gama. Que o Fluminense vença mais um clássico, mantenha essa invencibilidade de 5 clássicos seguidos sem derrota, e a gente vai acompanhar tudo e aguardando vocês aqui para após o jogo a gente conversar sobre tudo que aconteceu nesse Fluminense e Vasco, se Deus quiser, com uma vitória do Fluminense. Porque o Fluminense, meu amigo, não chegar entre os 4, uma semifinal, um campeonato carioca, é complicado, né? E é um time que vai entrar numa Libertadores. Então você espera o quê? Que um time que vá para a Libertadores, chegar no campeonato carioca, no mínimo, chegue numa semifinal e disputa título. Então um abração para vocês, aguardo vocês após o jogo aqui na nossa live, eu e a Andréia, para a gente bater aquele papo, beleza? Até o próximo, até a live. Fui!